Oi, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali coming to you from beautiful and today windy Salvador. And after listening to this episode, you'll learn, not actually learn, but you'll grasp and understand and be able to use five very common verbs and verbal expressions in Portuguese that will make you sound like a Brazilian. Kind of close, okay? So, but before I forget it, head over to www.intermediateportuguese.com/opportunity and you'll find a report there to deepen your knowledge on the verbs that you're going to discover today and some more in under an hour, okay? So, without further delay, let's get started. Muito provavelmente você sabe o que você quer dizer na maior parte do tempo, mas você não sabe exatamente quais palavras usar. Isso normalmente acontece com verbos ou expressões envolvendo verbos. São expressões ou locuções verbais. No português, nós temos muitas delas. E hoje você vai aprender cinco que são muito utilizadas no dia a dia, nas conversações, mas que as pessoas não escrevem tão frequentemente. A primeira expressão é deixar de mais o infinitivo. Deixar tem muitos significados, mas aqui ele tem dois significados mais importantes para a gente. O primeiro é deixar de mais o infinitivo, que significa parar de fazer algo. É um pouco como quit doing ou stop doing. Por exemplo, se você quiser dizer My friends stopped talking with me, o verbo que você usa é meus amigos deixaram de falar comigo. Outro exemplo é ele deixou de fumar quando a pandemia começou. Ele deixou de fumar quando a pandemia começou. Ele parou de fumar. Ele já não fuma mais. Hum? Dependendo do contexto, deixar também pode significar não conseguir fazer ou se esquecer de fazer. Em geral, em inglês, nós traduzimos como fail to do something. Por exemplo, você deixou de corrigir o texto que enviei. Eu enviei um texto para você, você leu o texto, mas não corrigiu. Por quê? Você deixou de corrigir o texto que eu enviei. E acontece muito quando a gente envia uma mensagem no WhatsApp. Se você não usar o WhatsApp, comece a usar. Todos os brasileiros usam. Então, você pode usar o WhatsApp e enviar uma mensagem, mas alguém pode simplesmente deixar de responder e não falar com você de jeito nenhum. Então, esses são os dois significados básicos. Outra coisa que é muito comum no dia a dia é o verbo estar com vontade de fazer alguma coisa. E esse é bem simples. Estar com vontade de fazer alguma coisa significa querer fazer alguma coisa. Por exemplo, você está com vontade de sair hoje? Que significa você quer sair hoje? E é muito comum no português aqui do Brasil a gente perguntar: você está com vontade de sair? Você está com vontade de sair? Ah, não estou com vontade. Não quero. Estar com vontade é a mesma coisa de ter vontade de fazer algo. Mas a diferença é que ter vontade parece um pouco mais formal. Ah, eu tenho vontade de sair. Eu estou com vontade de sair. Tenho vontade é mais geral. Estou com vontade
mais específico no momento. Agora eu estou com vontade, mas em geral eu não tenho vontade. Tem essa diferença. No 3, ou o terceiro verbo, aliás, é chegar a mais o infinitivo. Esse é muito, muito comum também. E chegar a fazer alguma coisa significa fazer algo depois de um processo, depois de um esforço. Ou não conseguir fazer algo, mesmo com um esforço. Por exemplo, não cheguei a ler Harry Potter. Achei muito infantil. Não cheguei a ler. Provavelmente essa é a resposta da pergunta: você já leu Harry Potter? Você já leu? Ah, não cheguei a ler. Não cheguei a ler? Eu tentei. Eu até comecei, mas não consegui ler, não gostei. Eu cheguei a ler. Não cheguei a ler todo. E outras expressões, eu posso dizer: ah, eu tentei fazer os exercícios, mas não cheguei a completar todos. Não consegui completar todos. Teve um processo, mas eu não consegui completar. Eu não cheguei a completar todos. Chegar tem vários outros significados e nós temos também outros exemplos no artigo que está lá no site. Dá lá uma olhada, ok? Você pode chegar a entender se você ler o artigo. Outro verbo muito comum, que a gente usa muito, mas que os livros não ensinam, não normalmente, e que os aplicativos quase nunca ensinam, é passar a mais o infinitivo. E isso é bem simples. Passar a mais o infinitivo significa começar a. Mesma coisa, não tem diferença no significado. Você só tem que lembrar de incluir a. É importante. Você não pode dizer passar, fazer. Passar a fazer, sim. Eu tenho dois exemplos para você. O primeiro exemplo é: depois de 2 anos estudando sozinho, ele passou a ter aulas com professores. Depois de 2 anos estudando sozinho, ele passou a ter aulas com professores. E o dia passou a ficar quente depois das 2 da tarde. O dia passou a ficar quente, o dia começou a ficar quente depois das 2 da tarde. E o último verbo dessa lista, tran, que é o mais comum que eu acho, e que esse eu realmente nunca vi um livro, ou um outro professor, ou as pessoas lembrarem. É um verbo muito comum, ou uma expressão muito comum. A gente diz é capaz de mais o infinitivo. Capaz significa capable em inglês. Able. Eu sou capaz de falar português. Mas aqui no Brasil significa outra coisa nessa frase. Por exemplo, quando você diz: "E o dia está nublado, é capaz de chover". Isso significa é capaz de chover? Talvez chova, provavelmente chova, pode chover, é capaz de chover. Todas elas têm um significado igual. É capaz de é normalmente utilizado com o infinitivo pessoal. Por exemplo, é capaz de eu ler e não entender isso. É muito complexo. É capaz de eu ler? Talvez eu leia e não entenda. É capaz de eu ler e não entender? Pode ser que eu leia e não entenda. Essa probabilidade, então essa possibilidade de alguma coisa acontecer. É capaz de. Então, é capaz de fazer isso? It's capable or he is capable no inglês, mas também possivelmente, talvez, pode ser. É muito, muito comum e é capaz de você ouvir isso muitas vezes por dia em português e nem entender, porque a gente não fala muito. A gente não ensina, na verdade, isso. Então, esses foram os 5 verbos. E só para recapitular, a primeira expressão que você aprendeu hoje foi deixar de fazer algo.
A segunda foi estar com vontade de fazer algo. A terceira foi chegar a fazer algo. A quarta foi passar a fazer algo. E a quinta foi é capaz de acontecer algo. Então, agora leia o artigo que acompanha esse episódio do podcast e aprofunde os seus conhecimentos. E lembre-se, se você praticar, você vai passar a falar muito melhor. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.